Recebe a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor, Senhor. Eu peço por mim que tire a ansiedade, a euforia que eu estava há poucos momentos atrás, Senhor, para que eu possa me concentrar e ter o corpo, a alma e o espírito aqui presentes diante do Teu trono, Senhor. Que o Senhor conforte a minha alma e traga todos nós, Senhor, todos aqui presentes, toda a Tua congregação, Senhor, para prestar atenção, para ouvir da Tua palavra, Te louvar e que todos possamos ser tocados pelo Teu Santo Espírito nessa noite, Senhor. Fala conosco, fala, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz e sentir o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos. Agradecemos com essa canção, Senhor, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Agradecemos por essa semana, agradecemos por esses dias que virão, Senhor, mas estão em Tuas mãos. Cuida, protege-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Deixou o esplendor
Amém. Amém. Logo Ele chega, logo o Senhor estará entre nós, reinando com todo o poder e com toda a autoridade que lhe foi confirmado no céu pelo Pai, governando a todos nós e nós em atitude de oração e de louvor, olhando face a face o nosso Deus. Que dia maravilhoso que será! E enquanto estamos aqui, nós temos essa missão: semear a semente do Evangelho, levar a palavra de Deus para que muitos e muitos mais irmãos se acheguem a Deus, possamos semear a boa nova, a notícia que nos toca hoje, toca o nosso coração e por vezes ficamos emocionados porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, um chamado especial para que possamos anunciar a mensagem do Evangelho a toda criatura. Amém?
irmãos lembram onde que tem uma passagem onde essa música foi inspirada? Na igreja de Corinto. Estava acontecendo uma divisão por motivos fúteis, podemos chamar de motivos fúteis, porque eles estavam brigando ou discutindo para saber quem que era o melhor orador da igreja, quem era o melhor pregador da igreja. E naquela passagem, alguns falavam: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, que é Pedro, eu sou de Apolo, e outros ainda: eu sou de Jesus Cristo, eu não preciso de pastor, eu sou de Jesus Cristo. O templo sou eu, não preciso. É bem comum nos dias de hoje essa narrativa. E Paulo, ele defende que não importa quem foi o semeador, não importa quem vai colher, cada um de nós, no dia da colheita, quando o Senhor vier nos buscar e nos levar para o celeiro celestial, para nos levar para os céus, será tudo para a honra e glória de Deus, o dono do campo, o dono do campo que estava preparado para as plantações. Estamos diante de Deus neste momento, diante do Senhor Jesus, em louvor e adoração, porque Ele fez maravilhas em nossas vidas, Ele morreu em nosso lugar por causa do nosso pecado. Ele nos creditou justiça e é por isso que nós podemos dizer: Senhor, eu te amo por aquilo que o Senhor fez. Parece interesseiro? Eu amo o Senhor por aquilo que Ele fez. Tem gente que ganha uma bênção muito grande e adora o Senhor porque Ele fez algo, um livramento de uma doença ou um excelente emprego. Mas o motivo principal do nosso amor a Jesus Cristo é porque Ele escolheu morrer em nosso lugar, nos amando incondicionalmente antes que fôssemos merecedores. Como que eu não vou retribuir tão grande graça, amando o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma? É por isso que eu grito que eu amo o Senhor, e essa música foi composta com esse espírito de amor a Deus, amor por tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu
nos preparando para a mensagem agora, vamos cantar 100 ovelhas. Convido o pastor para ministrar a palavra. Boa noite aos irmãos. Olha o barulhinho, né? Isso daí já virou praxe, nós estamos conhecidos. E é interessante que esses dias eles deram folga para nós, né, para a gente. E daí começou uma VAP, né? Mas nós somos insistentes, pregamos o Evangelho tem alcançado lugares que a gente não imagina, né? Eu tive uma surpresa, quando eu tinha meus, talvez 17, 18 anos, eu ficava à madrugada tocando violão. A senhora lembra, né? Eu não deixava ninguém dormir, né? Eu era solteiro, ficava na sala, minha mãe e meu pai lá no quarto, e eles ouviam, né? Eu ficava lá tocando músicas e canções, fiz algumas composições. E eu gostava muito das músicas de uma pessoa que era bem desconhecida, sabe? Mas eu pensava, poxa, mas esse compositor, ele tem algo, né? Ele é diferenciado. E era um estilo de música que naquela época ninguém gostava e nem se pensava em cantar dentro das igrejas, né? Porque ele fazia uns sambinhas, né? Samba canção evangélico, com uma letra de uma poesia tão profunda, sabe? Então eu ficava cantando canções como "Que a lua não sabe, nem saberá", olha o título,
né? O que a lua não sabe, nem saberá. Daí tinha uma outra canção, o tempo e o tempo. Né? E é interessante que muitas dessas canções eu ensinei aqui para as crianças, quando eram crianças, né? Estava ensinando violão. Hoje em dia quase ninguém acredita que eu dei os primeiros acordes de violão, né? E às vezes precisa ver a felicidade quando eu ensinei isso daqui, ó. Vamos ver se eu sei ainda. Do pescador, eles eram bem pequenininhos e ficavam ali tentando. Lembra, Bia? E até que conseguiam, né? Hoje em dia isso para eles é a coisa mais fácil do mundo. Mas eles ficavam felizes. E eu tive esse momento de aprendizado de violão quando minha mãe, quando eu tinha 12 anos, ela comprou um violão para mim, bem parecido com aquele ali. Comprou em suaves prestações, acho que em 36 vezes. Sei lá se foi tudo isso, né? Naquela época era assim, comprar alguma coisa era perder de vista. E ela me deu o violão e conversou ali no SBIM, que antigamente é onde está hoje em dia a Jocum, né? Com um seminarista chamado Sandoval. Chegou para o Sandoval, né? Dá umas aulas aí para o meu filho. E daí o Sandoval cobrava, acho que, eu nem sei que dinheiro que era na época, mas seria o equivalente hoje a R$10, alguma coisa assim, né? Mas a gente fazia questão. E eu aprendi com o Sandoval, os irmãos nem vão acreditar, eu aprendi com o Sandoval, e lá. E adivinha a música? E eu só sabia isso. É interessante que, tantos anos depois, eu fiz um grupinho de violão aqui na igreja, e hoje em dia todo mundo aí toca violão, né? E ensinei ré e lá, e a primeira música deu um sorriso, só aprendi com o Sandoval. Tá? Eu nem sei por onde anda o Sandoval, ele era um seminarista, né? Mas também não continuei, né? Eu continuei sozinho em casa, daí comprava revistinha, alguma coisa assim, até que roubaram meu violão. Minha mãe estava pagando o violão ainda, e roubaram meu violão. E daí adivinha o que minha mãe fez? Comprou outro violão. E toma o violão. E eu sempre fui muito tímido, né? E o meu envolvimento com a igreja foi levando um violão e tocando, tentando acompanhar, olhar assim. Mas eu estou falando tudo isso porque essa semana eu tive uma surpresa e eu fiquei feliz. É uma pequena bênção. Sabe quando a gente está precisando assim, de um afago, de um carinho, porque parece que o mundo está caindo na cabeça da gente? Aquelas canções que eu cantava, depois já com 16, 17 anos, é de um compositor chamado Volô, e que eu ensinei para vocês. Por exemplo, eu ensinei uma canção, me lembro que a criançada ficou feliz da vida de conseguir fazer aqueles acordes. Acho que vou ter que ficar com o violão na mão, né? Eu ensinei também as crianças a... Deixa eu ver. Mais ou menos isso, lembra? E aquela música Antes Mesmo Que Eu Fosse Alguém, é do Volô. E eu treinava assim naquela época. Eu gostava desse estilo de música. Que estilo que é, Israel? Marcha rancho. Eu vi que tinha uma pegada diferente, daí eu pensei, gosto. E aprendi. Aprendi a música também, no Natal a gente sempre agradece, ensinei, né?
nós tocamos no Natal, não vou cantar, né? Não é minha área. E também ensinei uma canção e tentei já fazer o número especial dela com a Rebeca, que é o passado, a poesia da música é o passado, é relembrado entre medo sem prazer, o presente a gente sente entre os dedos escorrer, o futuro é uma constante ameaça e cada instante que passa é um escuro que se acende, que transcende o meu querer. Mas a planta que a gente planta dá o fruto que a gente colhe e o canto que a gente canta tem o tom que a gente escolhe. Bonito? Eu acho, pelo menos. Né? Eu também sou da área de literatura, o que os irmãos querem, né? E canções assim, ou aquela canção também que diz assim, é tão fácil dizer uma coisa banal, que Jesus, pode crer, foi um cara legal, que viveu sem temor e por nós padeceu. Mas é muito difícil dizer, com amor, Jesus, sou teu. É tão fácil amar um amigo, um irmão, e dizer, vamos lá, eu lhe dou minha mão. Nós estamos aí para o que der e vier. Mas é muito difícil, amar, esqueci agora o restante da letra, mas é por aí. Fazendo parte, então, da minha formação. Ele, né? É um cantor assim que ele não é muito... ele não teve aquele destaque por um motivo, porque tem música que não é popular, tem música que só é bonita, mas não consegue ser popular porque o povo gosta da Anitta, né? O povo gosta daquelas batidão assim, ou músicas que sejam fáceis, né, para a cabeça também. Mas quando você pega um compositor que é poeta, daí o poeta normalmente é mais complicado, porque a letra é mais profunda. Eu me lembro de um teatro que nós fizemos aqui, com uma composição do Volô, que fala sobre a terrível situação daquele que se envolve com drogas. Lembram-se? Nós fizemos uma dramatização aqui, e depois cantamos a música de uma poesia, de uma profundidade e de um jogo de palavras tão intenso que me emocionava muito. Mas, porém, eu entendo que muitas vezes há uma dificuldade da compreensão da letra, né? E da intenção do autor, quando colocou aquelas palavras uma ao lado da outra e construiu aquela bela melodia com uma poesia profunda. Eu creio que nós precisamos resgatar isso no meio cristão, né? Hoje os hits nas igrejas, às vezes dão arrepio, mas dá arrepio de medo. Nos assusta um pouco. Pela falta de poesia, muitas vezes, e pela falta teológica, ensinos errados na música, né? Quando Davi escolheu os músicos para a nação de Israel, ele escolheu 3 líderes, né, de 3 famílias, a família de Asaf, a família de Emã e a família de Jedutum. Lembram? Asaf, por excelência, era um poeta. Emã era o profeta do rei. Então, ela precisa de um poeta e de um teólogo, um profeta. E Jedutum era um músico, era o da percussão, era aquele que, sabe, da melodia.
Então, a gente precisa, principalmente seguindo o padrão bíblico, nós precisamos de uma poesia que seja digna do nosso Deus. Nós precisamos de uma letra teologicamente firmada nas Escrituras. E a melodia tem que ser aquela que os anjos cantam junto. É dessa forma que tem que ser. Então eu fiquei feliz com isso, é só um testemunho pessoal. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em segundo livro dos Reis, no capítulo 8. Nós pregamos na semana passada e na semana retrasada sobre o capítulo 7. E hoje nós vamos pregar o capítulo 8, que é uma sequência, do que estava acontecendo. Porque Samaria estava cercada, os irmãos se lembram, pelo exército sírio, e havia uma fome intensa a tal ponto das mulheres estarem negociando seus filhos. A coisa era terrível, e colocavam a culpa no profeta, queriam tirar a cabeça de Eliseu, achando que ele seria o culpado, e a fome, e a pressão, e Deus, então, resolve libertar o povo, faz o exército inimigo ouvir um barulhão, eles acham que são os inimigos se aproximando e fogem, só que o povo está com medo dentro dos muros da cidade, lembram? E Deus levanta 4 leprosos. Os leprosos estavam lá, morrendo de fome, pensando assim: se a gente entrar na cidade, a gente morre de fome. Se nós ficarmos aqui parados, a gente morre. E se nós formos no arraial dos inimigos, nós morreremos. Então somente morreremos. Eles decidiram ir lá no arraial dos sírios. E o que aconteceu? Chegaram lá e descobriram que Deus já tinha derrotado o inimigo. Eles se esbaldaram, porque estava tudo, porque os inimigos ouviram um barulho e fugiram e deixaram tudo para trás, comida, tenda, ouro, prata, E os leprosos começaram a usufruir daquilo, até que um falou para o outro: não fazemos coisa boa, porque hoje é dia de boas novas e nós estamos calados. E daí os leprosos resolveram ir para a cidade, para anunciar na cidade que o inimigo tinha sido derrotado, que o inimigo tinha fugido. E nós fizemos a analogia que o povo de Deus também, hoje é dia de boas novas, a gente tem que sair e proclamar que o inimigo já foi derrotado, que o inimigo está em fuga, por causa de Jesus, e que o homem não precisa viver no medo, não precisa ficar cercado pelo pecado, pelo diabo, mas ouvindo a boa nova, saber que Deus, por si mesmo e porque Ele quis e na sua soberania, agiu para libertar o povo. Daí aconteceu que a profecia de Eliseu se cumpriu. Qual que era a profecia? Quando queriam cortar a cabeça dele, ele disse assim, o quê? Para o rei. Ele disse, para o oficial do rei, Ele disse: amanhã, a estas horas, isto é, em 24 horas, vai ter comida, vai estar tudo resolvido, vocês vão estar libertos. E o oficial do rei disse: ainda que o Senhor faça janelas nos céus, será que isso pode acontecer? E o profeta disse: você verá, porém não comerás, porque não creu. E aconteceu isso com ele mesmo, ele foi pisoteado, e acabou a fome na cidade. Certo? Vamos ler então o capítulo 8. Diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos.
a mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua terra e a sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, meu rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Vamos orar. Senhor, pedimos agora, ó Deus, a tua unção, a capacitação para transmitirmos a tua palavra, a tua mensagem, que o Senhor esteja trabalhando os nossos corações, trabalhando o coração do teu povo, trabalhando também o meu coração, para que possamos falar a tua palavra e essa palavra possa vir de encontro a cada necessidade, que o Senhor aplique individualmente. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Eliseu, lembram-se dessa mulher? Essa mulher é chamada mulher sunamita, lembram dela? Essa mulher sunamita, ela é a mulher que teve o filho dela ressuscitado. Ela teve o filho ressuscitado por Eliseu. E era uma mulher que, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus. Que coisa, hein? A mulher seguiu o conselho do homem de Deus. Por que será que essa mulher teve a sua vida restaurada, teve as suas propriedades restauradas, no meio do seu povo? Por que essa mulher foi tão abençoada por Deus dessa forma, depois de um período de fome tão intenso, onde as mulheres que ficaram na terra estavam até, em alguns casos, negociando os filhos? Porque esta mulher era uma mulher de discernimento espiritual. Porque se uma mãe, se um pai não tiver discernimento espiritual, ele vai colocar os seus filhos, a sua família, numa situação difícil, complexa. Sunamita, esta mulher de Sunem, ela demonstrou discernimento espiritual. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá no livro, no mesmo livro, né? Vamos voltar alguns capítulos, no capítulo 4, no versículo 8. Era uma mulher de discernimento, por isso foi abençoada por Deus, por isso venceu, por isso enquanto o povo estava lá com fome e sofrendo, ela estava reservada num lugar, num outro país, e retornou só quando
as coisas foram resolvidas. Porque ela tinha discernimento e aceitou o conselho do profeta. Porque ela tinha discernimento. Vamos ver no versículo 8, diz assim, ó. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição na casa dela. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Isso é uma mulher de discernimento. Primeiro ela insistiu com o homem de Deus, essa mulher rica, aparentemente ela não precisava de nada, né? Ela insistiu que ele fosse tomar uma refeição na casa dela, e a partir dali, sempre que ele passava por aquela cidade, que Eliseu andava por toda a nação, mas passando por Sunem, era na casa daquela mulher que ele fazia as suas refeições, e ela olha e fala assim: olha, eu tenho observado este, que sempre passa por nós, e vejo que ele é um santo homem de Deus. Discernimento, para ver no profeta as qualidades do profeta, o chamamento do profeta, a unção de Deus na vida daquele homem. E ela queria ter o privilégio de participar dessa obra, tanto que o convidava para almoçar, sempre fazer uma refeição. E ela tinha tanto discernimento, que ela olhou assim: esse homem de Deus aí, ele precisa de algumas coisas. Porque às vezes as pessoas olham o ministério pastoral e dizem: mas pastor precisa de descanso, pastor precisa disso, pastor precisa daquilo, né? Ela olhou e ela reconheceu algumas necessidades do pastor. A primeira necessidade que ela reconhece, ela diz assim: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos. Primeira coisa que a mulher percebeu é que aquele profeta precisava de privacidade. Precisava ter o quartinho dele, o lugar dele. Antes ele ia na casa, fazia a refeição com todos, interagia, mas e daí? Ela pensou assim: que bom, é muito gostoso, mas vamos ter um espaço para ele. Ele precisa disso. E ela olha e diz assim: vamos colocar ali uma cama. Este homem de Deus, que trabalha na obra de Deus, que tem a unção de Deus, que tem a graça de Deus, precisa de uma cama. Por quê? Porque precisa descansar. Precisa de descanso. Às vezes a vida é corrida, as responsabilidades são enormes. Uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Para que será? Ele precisava estudar. A gente vê os profetas, né, do Antigo Testamento, a gente pensa que eles não estudavam, eles sabiam a lei de Moisés de cor. Por quê? Porque liam. E aquela mulher pensou assim: este homem precisa de um lugar onde ele possa descansar, onde ele possa estudar, que tenha uma mesa, que tenha uma cadeira, que tenha uma lamparina, para ele buscar a Deus. Ela era uma mulher de discernimento, e ela discerniu essas necessidades. E se ela discernia essas necessidades em relação a um
estranho, vamos dizer assim, alguém que passava sempre por lá, e ela via que era um homem santo de Deus, se ela discernia essas necessidades em relação a esse homem, eu imagino em relação ao seu marido, porque ela era casada, ela não tinha filhos, né? Só que ela era rica, ela tinha uma grande propriedade, e ela imaginava: o meu marido tem que trabalhar muito, meu marido, se ela tinha esse discernimento em relação aos outros, imagine em relação aos da sua casa. E o homem de Deus, ele ficou tão tocado com a ação daquela mulher, que ele perguntou, ele mandou o moço dele, que era o Geazi, né? Geazi era o ajudante dele, o seminarista dele. Falou: Geazi, fale aí com a Sunami, com a mulher de Sunem, né? Com esta mulher, se ela precisa de alguma coisa. Porque ela tem sido tão bondosa. Então, ali no versículo 11, diz assim: um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto. Agora ele tinha um quarto. Que beleza, hein? Deitou-se e mandou o seu servo, Geazi, chamar a sunamita. Ele a chamou. E quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei, ou ao comandante do exército? Ele disse assim: olha, eu quero fazer algo. Aquela mulher era rica, né? Aquela mulher, e ela tinha uma outra característica. Ela não era uma mulher dependente. Ela podia ter respondido assim: se eu precisar de alguma coisa, eu tenho meu marido, eu peço para ele. Não, o que ela respondeu? Acho que a versão dos irmãos está melhor que a minha, né? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Sabe o que significa isso? Alguém tem outra versão? Isso. Tem uma versão que diz assim: eu faço parte do meu povo. O que ela quis dizer com isso? Se eu precisar de alguma coisa, eu mesmo vou e falo. Não preciso que alguém vá e fale ao rei. Não preciso que alguém vá e fale ao comandante do exército. Se eu precisar de alguma coisa, eu moro no meio do meu povo. Eu faço parte desse povo. Ela disse: não preciso de nada, não. Estou bem entre a minha própria gente. Sabe, era uma mulher que recebeu tudo de volta. E é interessante, né, que quando, no texto que nós lemos, no capítulo 8, quando ela voltou lá, depois de ter perdido tudo, né, ter ficado 7 anos fora, sem a propriedade, sem a casa, quem que foi até o rei para interceder? Foi ela mesma. Ela foi até o rei. Isto é, se eu preciso de alguma coisa, eu vou e eu faço. E que qualidade de uma mulher! Que qualidade! Estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que eu posso fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. Foi a profecia. E ela contestou, né? Diz assim: não, meu Senhor, não me iludas, não iludas a tua serva, ó homem de Deus.
Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Profecia, ela reconheceu o homem de Deus. Ela o chamou para uma refeição na sua casa. Ela construiu um lugar, ela tinha discernimento. E Deus, através da boca do profeta, diz: ela será mãe de um menino. Só que o menino vai crescendo e ele vai trabalhar com o pai dele, porque eles eram donos de propriedades, né? No versículo 18 diz assim: o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para sua mãe. Interessante, né? Leve-o para sua mãe. O servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Morreu nos braços da mãe. Que situação, né? E aquela mulher, desesperada, aonde que ela vai? Ela vai até o homem de Deus. O homem de Deus estava num determinado lugar. Ela fala para o marido dela: meu marido, prepara aí alguns servos, vamos selar aí um jumento, né? Porque eu vou fazer uma viagem, eu vou até o homem de Deus. E é quando ela está chegando lá no homem de Deus, o homem de Deus, Eliseu, olha e vê aquela mulher se aproximando, mas Deus não lhe revela naquele momento o que estava acontecendo. E o Geazi corre e pergunta para aquela mulher: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela diz o quê? Vai bem. Mas estava tudo mal. Por quê? Porque era Geazi. Aquela mulher, ela tinha discernimento para discernir o que era um homem de Deus e o que não era. Geazi se vestia como profeta, andava como profeta, era companheiro de Eliseu. Mas ela olhou e disse: você não, eu quero o homem de Deus. Isso é discernimento. Na era da internet a gente precisa de muito discernimento. Porque o que tem de profeta, o que tem de pastor, o que tem de site, e o que tem de sensacionalismo, o que tem de lacradores, e o que falta de discernimento. Mas ela olhou: Geazi não serve, eu quero o homem de Deus, está tudo bem comigo. Ela também não era fofoqueira, né? Assim, aquela que chega aí: você está bem? Daí começa a reclamar: meu marido, ele não quer saber de nada, minha casa, não. Ela disse: está tudo bem. Só que o filho dela estava morto, sabe aonde? Ela colocou lá no quarto que ela tinha construído para o homem de Deus. E daí ela segue, chega o profeta Eliseu, e ela se prostra, chorando. Daí sim, daí é o lugar certo. E o que acontece? Eliseu diz assim: Geazi, pega aqui o meu bordão, o meu cajado, e corre lá, e encosta o meu cajado no menino, no corpo do menino. Ela tinha discernimento, porque era um ato profético, né? Pegar o cajado do Eliseu, correr, porque ele era jovem, corria, chegar lá e tocar no menino, no corpo do menino. Ela olhou assim: se você não for comigo, eu não largo você, porque eu quero o homem de Deus. E daí Eliseu vai com ela.
O Geazi chega e toca o cajado no corpo do menino. O que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Porque, irmãos, existe a palavra e existe o eco. A palavra é poderosa. O eco vai retumbando por aí, né? Existem pessoas que decoram coisas para dizer, para fazer aqueles encontros de... como é que é o nome daqueles que tentam fazer a pessoa se sentir melhor mesmo? Coach, né? É tudo planejadinho, aquilo é só eco. E um vai aprendendo com o outro. Como que faz para fazer uma plateia ficar eletrizada? É eco. É o Geazi tocando o bastão do outro, né? Aquele bastão, ele não levantou o menino, porque era gelado. Mas quando chega o homem de Deus, o que ele faz? Ele deita, abraça o corpo, para que a quentura do seu próprio corpo vá para o corpo. Sabe? Sabe o que é amor? O que é participar do sofrimento do outro? A quentura da presença do Espírito Santo, a quentura da unção, do chamamento real de Deus. E aquele menino se levanta e ele pega aquele menino e devolve para sua mãe. Vamos voltar lá para o capítulo 8. Aquela era uma mulher de discernimento, né? Capítulo 8, versículo 1. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país, com a sua família, e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou sobre essa terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho. De quem? Do homem de Deus. Partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Sabe, tem conselhos que são difíceis de ser seguidos, né? Por quê? Porque são duros. Imagine uma mulher rica, cheia de propriedades, e o profeta dá um conselho e diz assim: deixa tudo aí. É fácil? Chegar para Miriam e falar assim: Miriam, larga a tua casa aí abandonada, deixa aí, e 7 anos nos Estados Unidos. Não tem nada lá preparado para você, você tem que ir pela fé. Mas porque acreditou. É fácil? O que vocês acham? Difícil. Essa mulher era uma mulher de sensibilidade, discernimento, e ela atendeu ao conselho do profeta. Sabe que atender ao conselho, por mais que seja duro, por mais que seja difícil, mas é difícil, quando o conselho contraria um desejo que já está dentro do coração, a maldade que já está lá, impregnada. Mas essa mulher não. O que ela fez? É interessante que não cita o marido, né? Ele já era velho, né? Numa dessas até já tinha morrido. Talvez tenha morrido ali de fome. Porque é fácil ela ter obedecido o conselho e levado o filho. Mas o marido, quando ela falou assim, o filho tinha morrido, né?
ela falou assim: prepara aí alguns servos, uma mula, mantimentos, porque eu vou até o homem de Deus. Sabe o que o marido dela falou? O que você vai fazer lá? Hoje não é sábado, não é dia de festa religiosa. Nos dias de hoje, sabe o que seria? O que você vai na quarta-feira, hoje não é domingo? Dia de culto? Ele era um religioso. Tão somente. Mas ela não. E ela atendeu ao conselho. A Bíblia diz que é sábio quem atende aos conselhos dos pais, né? Se você quiser vida longa, diz a palavra de Deus, aceite o conselho dos seus pais, do seu pai, da sua mãe. Se você quer ser bem-sucedido, filho meu, dê ouvidos. Temos um livro inteiro falando sobre isso, na Bíblia. Conselho. Às vezes o conselho é pesado, difícil. Tem situações que eu vejo, Deus me abre os olhos, o entendimento espiritual para ver, e eu vejo pessoas levando seus filhos para a perdição, porque nunca vão valorizar a casa de Deus, o reino de Deus. Por quê? Porque estão buscando entretenimento em primeiro lugar. A vida está descontrolada, está virada ao contrário. Em vez de ser em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar são os desejos desse mundo. Filhos preparados para viver aqui neste mundo que jaz no maligno, mundo de aflição, mundo de pecado, mundo onde os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, é o que diz a palavra de Deus. Mundo onde serão sem afeição natural, desobedientes aos pais. Às vezes preparamos os filhos para esse mundo, quando nós devemos preparar os nossos filhos para o reino, dar a melhor formação nesse mundo, mas o reino de Deus está acima. Essa mulher seguiu o conselho, e depois de 7 anos, ela deve ter pensado, 7 anos, já vou voltar, né? Acho que deu 7 anos certinho quando Eliseu falou para aquele oficial do rei, né? Lembra? Daqui um dia vai acabar a guerra, a inflação. O cara falou o quê? Ainda que abram janelas nos céus, será que isso poderia acontecer? Você verá, mas não comerás. Ali acabou, né? Acho que deu 7 anos ali. Daí aquela mulher volta e vai direto no rei, para falar com o rei. E quem é de discernimento, mulher de discernimento, homem de discernimento, jovem de discernimento, que tem o seu coração em Deus, ungido pelo Espírito de Deus, tem uma coisa para essas pessoas extraordinária que aconteceu com esta mulher. Porque assim, quem é assim tem o próprio Senhor na sua soberania conspirando a favor de você, movendo tudo para que dê certo na sua vida. Mas se você for uma pessoa que pega o controle da própria vida, né? Porque uma das coisas mais difíceis de Deus quebrar em nós é querer ter o controle, né? Todo mundo quer ter o controle da própria vida, do futuro, das situações. Os filhos pequenos, às vezes, querem ter o controle do pai e da mãe, né? Até no mercado, né?
Vai lá comprar alguma coisa, daí cai no chão e fica se batendo, fazendo birra. Acho que já viram isso, né? Isso é uma tentativa de controle. Isto é, ele vai comprar por quê? Porque senão vai passar vergonha. Então eu vou fazer ele passar vergonha e vai me dar o que eu quero. E aí no pai que se submete. Não pode. Tem que acontecer uma vez só, porque sempre acontece, né? Aconteceu uma vez só. E não dê. Chega em casa, daí conta quem manda, tá? É o seguinte, Deus, Ele quer ter o controle. E se a gente tem discernimento, a gente se submete ao controle de Deus, porque daí Ele conspira a nosso favor, Ele move tudo a nosso favor. E diz aqui que essa mulher, vamos ler no versículo 3, diz assim: ao final de 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade. Ela falava ao próprio rei, ela não precisava que ninguém falasse em nome dela. Versículo 4. O rei estava, olha só, providência de Deus. O rei estava conversando com Geazi. Geazi é o secretário lá do Eliseu, né? Servo do homem de Deus. Eu gosto disso, sabe? Quando ao invés de falar o nome da pessoa, fala o homem de Deus. Isso daqui é uma coisa extraordinária. Ontem nós lemos, né? Moisés, homem de Deus. Eu peguei minha canetinha ali e já marquei, homem de Deus. É o melhor título que alguém pode ter. E diz assim: o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Agora olha o versículo 5, como a providência de Deus é maravilhosa. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: é esta a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. Que extraordinário, né? Chegar na hora certa. Os que não têm muita fé vão dizer: que coincidência, né? Que coincidência. Mas Deus não é Deus de coincidência, não. Ele é Deus da providência, da provisão. E olha, o relógio de Deus é perfeito para quem pertence a Ele. Relógio de Deus. Lembra quando Deus falou assim pro Filipe? Deixe Samaria e vai lá para o deserto. Né? Lembra? Ele chegou lá e encontrou o eunuco, que estava lendo Isaías. Olha o relógio de Deus. E ele pergunta: entendes o que lês? Como entenderei se não tem ninguém que me explique? E ele sobe, e começando por aquele texto que o eunuco estava lendo, usou todos os profetas, anunciou Jesus. E quando aquele eunuco aceitou Jesus, olhou para o lado e disse: tem água ali, que impede que eu seja batizado? E qual foi a resposta? É lícito, se você crê de todo o coração, parar a carruagem, descer, foram as águas, e ali ele foi batizado. E quando ele vai para a Etiópia, diz a história secular, né? Não está na Bíblia, mas que ele se tornou o grande evangelista da Etiópia. Por causa do relógio de Deus, né? Nós temos Lídia à beira do rio orando. Lá no caso da Macedônia, ela estava ali em Filipos, na beira do rio, lavava roupa, conversava lá com as mulheres, ali era um lugar de oração.
Estava orando. Olha o relógio de Deus. Enquanto ela orava, o que estava acontecendo? Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo dizia não. Paulo queria ir em outro lugar, o Espírito Santo dizia não. Daí aparece a figura de um anjo, vestido como se fora um europeu, né? Um homem da Macedônia, e fala para Paulo: venha para a Macedônia e ajuda-nos. Era uma visão espiritual. E daí Paulo entende, por isso que o Espírito Santo não deixou ir para lá, não deixou ir para lá, é para ir para a Macedônia. Sabe o que é a Macedônia? Ele passou para a Europa, é o primeiro missionário na Europa. Por quê? Porque tinha uma mulher na beira do rio orando, e essa mulher moveu o coração de Deus, e graças à oração dessa mulher, toda a Europa foi evangelizada. Graças à oração dessas mulheres, um anjo foi mandado por Deus, vestido como um macedônio, para dizer a Paulo: passa aqui para a Macedônia, ajuda-nos. E a primeira igreja que foi fundada na Europa foi a de Filipos. Orando, um continente alcançado. Mas ali havia o relógio de Deus. Porque às vezes a gente quer ir para lá, quer ir para lá, quer ir para lá, e o Espírito Santo diz: não, espera, tem coisa maior para você. Se Paulo não tivesse entrado na Europa, ele ficaria com aquelas igrejas lá cuidando. Mas quantas igrejas ele fundou depois? Aqui no caso da nossa história, a mulher chega bem na hora que Geazi está contando a história dela. E daí Geazi fica admirado. Ele exclamou: essa mulher, olha o filho dela ali do lado. E o rei fica emocionado, e o rei diz o quê? Diz: olha, faça o seguinte. Chamou um oficial e disse: olha, oficial, designou um oficial para cuidar do caso dela e ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Ela recebeu tudo com juros e correção monetária, como diríamos hoje. Por quê? Porque ela era uma mulher de Deus, uma mulher de discernimento, uma mulher de fé, uma mulher submissa. Porque não é fácil obedecer aquele conselho. Tem que quebrar muita coisa lá dentro. Mas a obediência ao conselho de Deus resultou em vitória. Feche seus olhos. Uma das coisas que a igreja carece nos dias de hoje é discernimento, né? Discernimento espiritual, que é um dom que aparece lá no livro de Coríntios, né? 1 Coríntios, o discernimento espiritual, um dom que Deus concede para que haja percepção. Discernimento para a hora de casar. Se você não tiver discernimento, você vai entrar numa fria que você não imagina o tamanho dessa fria. Discernimento na hora de buscar o emprego melhor, né? Sexta-feira nós oramos em relação a isso, que Deus dê discernimento, que o Espírito Santo ele fala ao coração, né? A igreja precisa de discernimento teológico. Hoje eu vim conversando com a Marilda sobre os avivamentos pelo mundo, né? E ela disse assim: eu não consigo acreditar em algumas coisas. E eu falei para ela: mas não tem nenhuma dessas na Bíblia, né? Tem avivamento que é sério, que é verdadeiro, que é real, e tem alguns que a gente tem que
colocar uma baita de uma interrogação. Isso é discernimento. Discernimento na condução da vida dos filhos, para que se tornem homens e mulheres de Deus de fato. A sunamita era uma mulher de discernimento. A Bíblia diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus a todos dá. E não nega. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar que são sublevadas pelo vento. Peça ao Senhor agora esse discernimento espiritual nesse mundo tão complexo. Vamos orar. Santo e eterno Deus, estamos diante da Tua presença, estamos debaixo da influência, da ação, da presença também, do toque, da pessoa do Espírito Santo, neste lugar. Pedimos, ó Deus, então, que trabalhe a nossa vida, o nosso coração, Senhor. Nós queremos, ó Deus, fazer o melhor para o Senhor. Muitas vezes erramos, ó Deus, por falta de discernimento, mas que nós tenhamos, ó Deus, o discernimento da mulher sunamita, em tantos aspectos, ó Deus. Pedimos que nos abençoe. É esse dom, ó Deus, do discernimento, que pedimos neste momento para a Tua igreja, para cada um de nós individualmente. Pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer um gasofilácio. E em sequência o pastor possa vir à frente e dar a bênção apostólica. Agora deu vontade de tocar o bolô. O compositor dessa música, ele era muito novo e ele não conseguia entender o sentido da vida, o significado. Ele achava que estava se encaminhando para ser ateu, né? Até que um dia ele ouviu uma mensagem e ele percebe que existe algo muito maior. E ele compôs essa música dizendo: olha,
eu achava que nada tinha significado. Mas antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste. E ele passou então a querer servir a esse Deus Todo-Poderoso. Teve dificuldades, né? Ele queria fazer o louvor, né, na igreja, só que o pastor era meio quadrado. Não pode falar mal do pastor, né? O pastor, o que ele fez? Ele dizia assim, com esse cabelão, não. Imagine, com o tempo a gente fica até careca, né, Marcos? E o jovem lá com o cabelo comprido. Mas ele persistiu, né? Tornou-se, então, um músico. Mas me toca muito saber que essa canção que nós cantamos é de um menino que se sentia inútil em relação ao mundo, que não via significado em nada, mas que descobre que tem um Deus que o amou antes mesmo dele ser alguém. Irmãos, sexta-feira, culto de oração. Tivemos um culto gostoso na sexta. No final nos ajoelhamos, clamamos ao Senhor pelas famílias da igreja, pelos pedidos, né? Venham, participem do culto de oração. Temos sempre uma palavra de Deus e depois nos derramamos diante do Senhor em petições ao Senhor. Sábado, temos às 18 horas o ensaio, né, do grupo de louvor, e depois, às 19 horas, nós estamos já no livro de Esdras, hein? Nós já estudamos Ageu, Zacarias, Malaquias, e agora estamos em Esdras, tudo pós-exílico. É um curso, praticamente. Conhecimento bíblico expande. A visão, quando você está lendo a Bíblia, vira outra. Porque daí você sabe, né? Você consegue identificar os personagens, por que eles estão ali, o que aconteceu, o que estava acontecendo. Então, participe também. É uma oportunidade que Deus dá e que não é bom perder. E no domingo, culto em adoração ao nosso Deus. Quanto à atividade de sábado na escola, nós entramos em contato, então, os cartazes estão sendo preparados, e eu e o Israel, essa semana, vamos visitar a escola para irmos de sala em sala, conversarmos com os pretendentes. A intenção é fazermos uma grande cantata de Natal com as crianças ali do Fênix, e para apresentarmos em diversos lugares, né? Estamos decidindo a cantata, porque eu vi uma cantata com as nossas crianças e eu fiquei encantado. Pensei, nossa, nós fizemos isso, hein? E ficou muito bonito. Então temos diversas. Pedimos então que os irmãos estejam orando por isso também. Vamos nos colocar em pé. O Romildo, ele tem diversos pedidos de oração que ele mencionou ali para mim, da sua família, sobrinho, tio, tem diversas pessoas, né? Ele sempre tem uma lista de oração, é bom ter isso, dentro da Bíblia. Então, Deus já vai contemplar a sua lista. E todos os que tiverem algum pedido, coloca ele dentro do seu coração, né? A pessoa que você está pedindo ou a situação. Nesse momento, nós vamos clamar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, adentramos a Deus neste momento no trono de graça. Como diz a Tua palavra, devemos ter ousadia para chegarmos diante do Teu trono, sabendo que seremos atendidos em momento oportuno, diz a Tua palavra em Hebreus, ó Deus. E nesse momento estamos nesse lugar, ó Deus, lugar da Tua presença, lugar de fé, lugar aonde o Senhor diz que devemos estar sempre. E pedimos, colocamos diante do Senhor todos os pedidos, ó Deus, que estão nos corações, essa lista que o Romildo tem,
colocamos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor esteja contemplando, trabalhando e agindo, Senhor, em cada situação particular, ó Deus, para que a tua vontade se cumpra e que nós saibamos, ó Deus, que a tua resposta já está chegando. Nós pedimos isso em nome de Jesus, Senhor. Pedimos a proteção sobre esta semana, pedimos que o Senhor arregimente de ordens, ó Deus, aos seus anjos, para que protejam toda a igreja com os exércitos celestiais, cada família, cada jovem, cada adolescente. Pedimos isso, Senhor, e confiamos na tua graça. Tua palavra diz que os anjos são espíritos ministradores enviados pelo Senhor para trabalhar, agir em favor daqueles que hão de herdar a salvação, que somos nós. Pedimos então que essa palavra se cumpra em cada vida e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço aí no seu irmão.